Paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, bendiciones a todas. Nós vamos fazer uma live metade espanhol, metade português. Muito bem. Vamos falar então sobre Balaão, né? Quem foi Balaão? Era um profeta? Sim, foi um profeta, né? Foi um profeta, e aí ali por causa de Balaque, né? Acho que foi Balaque que queria, né? O povo de Israel estava avançando, aquelas questão de luta, de briga, né? De conquistas e tudo. Então ele decidiu chamar Balaão para ir lá amaldiçoar esse povo. Balaão, né, muito bonzinho, foi lá e disse: não, eu vou pedir a Deus, falar com Deus, né, se eu posso ir. Aí então Deus não deixou ele ir, então ele depois voltaram de novo, queriam levar novamente, mas era uma coisa que ele já, para ganhar os presentes, né, para ganhar tudo que ele estavam prometendo, aquilo já começou a entrar no coração dele de uma forma diferente, né? Então ele queria realmente já receber aqueles prêmios, receber aquelas recompensas. Então ele queria. Então é muito importante, no caso, essa parte, mostrar para as crianças como que às vezes a gente força a vontade e até Deus dá uma liberada. Não, pode ir, né? Pode ir, mas não era aquilo que Deus queria. Então, existem muitas lições aí na vida de Balaão que você pode tirar. Inclusive, eu anotei aqui, né? Você pode mostrar para eles em Apocalipse, ali para as igrejas, falando sobre a doutrina, né, de Balaão. Em 2 Pedro também, 12:15. Só que em Josué 13:22 já mostra o estado de Balaão pós a situação de ele abençoou, né? Depois da mula ter ali a jumenta, né, ter acontecido aquele fato, tudo, ele foi, realmente ele falou o que Deus queria, só que ele deu uma orientação para que o povo se corrompesse. Ele alertou o inimigo, ó, essa é, vamos dizer, o ponto fraco do povo israelita, do povo de Deus, o ponto fraco é esse. Ele foi um professor que veio contra, conhecendo as coisas de Deus, o tratamento que Deus tinha com o seu povo, né? Ele foi um professor contrário, né? Ele fez o que Deus não gostaria que entrasse no meio do seu povo. Então, o que entrou no meio, né, ó, quando eles se afastam da vontade de Deus, é o único jeito. Não adianta amaldiçoar esse povo, não, né? Eles são abençoados por Deus, pode dizer o que quiser, vai vir ao contrário. Vai servir de bênção para eles, não adianta amaldiçoar. Então, ele deu ali, vamos dizer, um sinal, ele deu uma instrução, uma orientação, entregou nas mãos do inimigo ali a situação do povo, né? Como que eles podiam se corromper. A única coisa que iria fazer eles ficarem vulneráveis, né? Acontecer algo de errado, que aí Deus se afastava, eles se afastavam da presença de Deus, eles se distanciavam de Deus quando eles deixavam entrar no meio deles a prostituição e a idolatria. Então foi aí que Balaque, perdão, foi aí que Balaque orienta a sua filha, né, que também era uma sacerdotisa lá da deusa Aéreos, e aquela coisa toda da idolatria, prostituição e tantas outras coisas que foi entrando no meio do povo de Deus. Então, Balaão é citado muitas vezes no Novo Testamento como uma doutrina diabólica, né? Uma doutrina, uma instrução diabólica, uma orientação, para vocês verem lá nas cartas, né, do Apocalipse. Você pode anotar aí, capítulo 2, versículo 14 de Apocalipse, 2 Pedro 2:15 e Josué, que aí Josué já mostra a situação que ficou Balaão. Balaão já não é mais chamado de profeta em Josué. Em Josué capítulo 13, versículo 22, também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho,
olha bem a situação como ele ficou, como se corrompeu, como se deixou corromper. Então tem muitas pessoas, por isso que a gente vê aí, né, pessoas que têm o dom, né, adivinha tudo, é o dom transformado já para o mal, porque ele se deixou, né, apesar que ele não foi lá e amaldiçoou, não usou, mas ele deu ali de bandeja, né, para o inimigo, vamos dizer, a vulnerabilidade ali do povo de Deus. Ele foi de uma certa forma sutil contra o povo de Deus. Então vocês vão poder utilizar bem essa parte de Balaão, né? Mostrando ali o quanto nós perdemos, né? O quanto nós devemos nos afastar de não fazer a vontade de Deus, né? De ir em direção a coisas que vão nos beneficiar aparentemente, né? Vão nos beneficiar para a gente ir lá fazer a obra de Deus, mas realmente nós não estamos fazendo a obra de Deus. Nós estamos fazendo às vezes alguma coisa que nós queremos fazer, e naquele nós queremos fazer, eu estou abençoando, eu estou fazendo, às vezes a gente entrega coisas que podem até prejudicar nossos pastores, nossos pais, né? Nossa família, nosso ministério. Então, nesse afã, o cuidado, né? A sabedoria, o conhecimento, ele não fez, né? Não foi lá e fez com as suas próprias mãos, mas ele falou, ó, esse povo aí, para vencer eles, só se eles se afastarem de Deus. A única maneira de poder derrotar o povo de Israel é eles entrando na idolatria e na prostituição. Essa é a única forma. Vai falar isso para as crianças e tem uma forma especial de falar para as crianças, né? Nós não utilizamos, às vezes, dependendo do tamanho da criança, né? Coisas ruins, né? A gente tem que ter toda uma metodologia, uma forma para falar com as crianças sobre a prostituição. Mas um pouquinho maiores assim, quando a gente menciona, vai ficar gravado, né, na cabeça dela que isso não agrada a Deus, né? A prostituição, a sujeira, os pecados pecaminosos, coisas ruins que a gente faz com o nosso corpo, né? Lugares que a gente faz que se afastam da vontade de Deus. E a gente sabe muito bem o que agrada e o que não agrada a Deus. Criança tem esse discernimento. Ela tem essa percepção do que agrada, mas isso quando ela é ensinada. Nós que fomos criados na igreja, né? Nós sabíamos, né? Por mais que não havia tecnologia, imagina hoje que tem toda essa tecnologia, eles estão lá na frente. Nós não tínhamos essa tecnologia e nós sabíamos quando nós estávamos mentindo, nós sabíamos quando nós estávamos sendo desobedientes, nós sabíamos quando nós estávamos fazendo alguma coisa que não estava agradando a Deus, né? Nós sabíamos, tínhamos aquela percepção. Ai, eu acho que isso Deus não vai gostar. Tinha aquela percepção, eu lembro que eu tinha. Eu às vezes deitava à noite, eu tinha acho que uns 4, 5 anos por aí, eu deitava à noite antes de dormir, eu dizia assim, ai meu Deus, eu fui ruim com a minha mãe hoje, porque eu incomodei, eu chorei por alguma coisa. Eu lembro que eu tinha chorado um dia, chorei, não sei por quê, porque minha mãe não batia, minha mãe não botava de castigo, minha mãe só falava, só conversava. E aquele dia eu tava muito incomodadinha, assim, muito chatinha, e aquilo depois me calou no coração. Eu digo, eu não deixei minha mãe fazer nada hoje. Antes de dormir eu pensei isso. Eu não deixei minha mãe fazer nada hoje, eu não fui boa, Jesus, me perdoa. Amanhã eu vou ficar quietinha, eu vou brincar com meus brinquedos, eu não vou incomodar. Eu fazia essa oração à noite porque eu entendia que aquilo que eu tinha feito não era bom. Não estava sendo bom a minha atitude com a minha mãe. Então eu só no meu pensamento, assim, antes de dormir, eu pensava naquilo. Então a gente pensa que as crianças, por serem pequenas, elas não avaliam o dia que elas tiveram, o que elas fizeram, como elas estão avaliando. Então isso é muito importante falar, né? Que ele era um profeta,
mas ele desobedeceu a Deus. Ele queria acertar, querendo fazer o que era correto, mas ao mesmo tempo ele não queria perder aqueles presentes, aqueles benefícios, então ele tinha que ter uma colaboração, então ele acabou entregando ali um segredo, né, de defesa ali do povo de Israel. Ele acabou entregando, mostrando como poderia ser fácil de derrotar aquele povo. Ele foi, vamos dizer, um doutrinador do mal, perdendo assim o seu, vamos dizer, a sua hierarquia diante de Deus de ser um profeta. Ele acabou sendo um adivinho, feiticeiro, né? Como diz aqui em Josué. Bem, fizemos aqui a mulinha, né? Fizemos a mulinha na sacolinha, uma forma bem fácil para vocês usarem, que vai chamar a atenção das crianças, né? Um bichinho que foi usado aqui para falar, né? Para orientar e alertar. Olha o quanto Deus alertou. E a gente fez então desse jeitinho aqui, ó. A gente fez assim, hicimos assim la mulita. Eu creio que vai chamar bem a atenção de los niños. Ustedes pueden empezar con la mulita. Mirar um pouco la mulita. Como que faz a mulita? Mas de repente essa mulita, de repente em seguida essa mulita começou a falar. Aí você fala o que a mulinha falou, verdade? Pode falar o que a mulita falou. Então, mas como que ela falou? Como que falou? Aí vocês contem a história. Eu já mostrei para minhas alunas, aqui para vocês, né? Esse livro aqui, algumas me perguntam qual a utilidade dele, né? Qual a utilidade da minha Bíblia de Atividades? É que ela tem a história numa linguagem mais fácil. Ela tem a história numa linguagem bem infantil, que vocês vão poder ler a história, e muito objetiva, que vocês podem ler a história para as crianças. Tem essa interação, tem como faz o burrinho, né? O barulho do burrinho. Então, se proporciona uma interação. E como falei para vocês antes, vocês podem começar a história por el medio, por el final e volver al principio y después vuelve nuevamente. Entonces te puede llamar la atención empezando con la mulita. Vamos a conocer la mulita que habló. Ella habló. Então nós vamos começar pela mulinha que falou. A mulinha falou. Olha só. Então você já vai captar a atenção da criança e já vão começar a dar atenção, porque eles querem saber o que a mula falou e por que a mula falou. Então vocês vão entrar na história, vão ir até isso aí, mas enfatizar, né? Enfatizar a importância de realmente querer de coração obedecer o que Deus ordenou, né? Eu vou consultar a Deus novamente. Por quê? Porque a gente já quer que Deus diga sim. Porque a gente já quer que Deus diga vai, né? Mas Deus não quer que vá. Não é para ir, mas aí eu dou uma forçadinha, quem sabe Deus diz agora vai. Então vai. Mas aí acontece tudo aquilo ali que aconteceu, né? Tudo aquela situação ali que foi a derrota de Balaão. Então, é importante mostrar o quanto deve estar atento realmente à voz de Deus, mas não só de boca, né? Fala, mas de coração. Então, o coração dele não estava naquilo que ele estava falando. A vontade dele era outra. A vontade dele era ter os benefícios, os prêmios que estava sendo prometido pelo rei. Então, a importância, e aqui você vai mostrar também a mulher. Muito bem. Então, é importante porque, como falou a Andréia, quase não se vê. Se vê assim figuras e tudo, mas recurso para contar essa história não tem. Não tem, nós procuramos muito. Tem, assim, alguma que outra coisa, tem o recurso, como é que era que eu tava falando? Tem, assim, de rolinho de papel higiênico, tem muita coisa. Agora, assim, bem feitinho, EVA, desse jeito, diferenciado, assim, na sacolinha, quase não tem. Então, eu tenho certeza que vai chamar a atenção das crianças e elas vão amar a história que você contou.